Olá, amigos. Eu sou o professor Ricardo Garrido e esse é o canal História em Rede. Estamos aqui para falar sobre os mais recentes acontecimentos da política brasileira, envolvendo o PT, envolvendo o ex-presidente Lula, envolvendo a justiça, o juiz Sérgio Moro, enfim, os fatos recentes que todos nós estamos presenciando na mídia. Amigos, quando a gente faz uma análise fria do que está ocorrendo no atual momento, na atual conjuntura do Brasil, podemos perceber claramente que o nosso país encontra-se dividido. Existe um grupo muito numeroso de pessoas que são contra o governo do PT. A despeito de todos os comentários que esse grupo é um grupo manipulado pela Rede Globo, é um grupo formado pelas elites, é até pejorativamente esse grupo denominado de coxinhas, que eu insisto em dizer que eu não sei qual é o significado disso, eu não vou me reter nesses comentários, porque eu discordo completamente de que essas pessoas, milhões de pessoas que estejam se manifestando contra o governo do PT, sejam privilegiados. Discordo completamente. É inadmissível você imaginar que a eleição da presidente Dilma Rousseff foi vencida com menos de 1% dos votos válidos e todas as pessoas que depositaram uma pretensa confiança em Aécio Neves sejam pessoas ricas, de posses e privilegiadas. Se assim fosse, nós não estaremos passando pela crise econômica que estamos passando. Então, eu não vou tecer comentários acerca desse rótulo pejorativo de que os opositores do PT são coxinhas, como também não vou tecer comentários acerca dos apoiadores do PT serem pessoas de baixa renda, serem pessoas pobres, porque nós bem sabemos que não é bem assim que a coisa funciona. Existem muitas pessoas que apoiam o governo do PT e que não são pessoas desprivilegiadas economicamente, muito pelo contrário. Portanto, esses rótulos preconceituosos não são o alvo do nosso debate, da nossa discussão aqui. O alvo do nosso debate aqui é por que a presidente Dilma pretende levar o ex-presidente Luiz Inácio da Silva, o Lula, para o Ministério da Casa Civil. As nossas discussões aqui girarão em torno da justiça. Será que o juiz Sérgio Moro está sendo parcial ou imparcial? A nossa discussão aqui vai ser sobre o futuro da democracia brasileira, que eu acho que o que está acontecendo nesse momento é muito grave e coloca em risco os nossos alicerces de democracia, os nossos alicerces democráticos. Historiando um pouco, sem alongar-me muito, todos nós sabemos que quando o Partido dos Trabalhadores chegou ao poder pela primeira vez, no ano de 2003, ele chegou com uma esperança muito grande de transformar substancialmente o Brasil, sobretudo no que tange às questões sociais. Promover uma melhor distribuição de renda, amenizar o tecido social, que era absolutamente depreciativo. Todos acreditavam que o PT iria reverter, não de vez, evidentemente, porque não tem como você reverter um quadro social que está corroído há 500 anos em 4 anos. Mas esperava-se uma melhoria substancial do quadro social brasileiro, o que acabou acontecendo no governo de Luiz Inácio da Silva. Os projetos sociais foram extremamente positivos e benéficos. O Brasil saiu do mapa da fome, houve uma melhora do nosso IDH, houve uma melhora da distribuição de renda. Então isso é algo inexequível. Ninguém pode contestar e nem deve contestar, por mais que seja antipetista, os benefícios sociais que o Partido dos Trabalhadores trouxe para a sociedade civil. Entretanto, todos que depositaram confiança no PT, ou a maioria, para não sermos deterministas, não acreditava que o PT fosse capaz de reproduzir a política da falta de ética, a política da conduta inescrupulosa, a política
sem preocupações com o projeto de governo e com preocupações demasiadas com o projeto de poder que o Partido dos Trabalhadores está conduzindo no país. Em outras palavras, todos esperavam que o PT fizesse o que o PT fez: distribuir renda, melhorar as condições sociais do povo brasileiro. Mas pouquíssimos esperavam que o PT mantivesse a amoralidade na política como ele manteve. Afinal de contas, o PT passava para os seus eleitores e a sociedade o estereótipo de ser um partido diferenciado, de ser um partido da ética, da moralidade. Depois de várias denúncias de escândalo, onde a pior delas, sem sombra de dúvidas, é o atual escândalo do Petrolão, que culminou na abertura da Operação Lava Jato, que fez 2 anos essa semana, começam a se envolver nas investigações vários políticos, não só do Partido dos Trabalhadores, mas de outros partidos também da base aliada. Políticos ligados ao PMDB, o principal partido da base aliada do PT, e políticos também ligados ao PSDB, enfim, segundo os dados da Justiça Federal, da Polícia Federal, perdoe-me, apenas o PSOL é um partido, o único partido do Brasil que não está envolvido em nenhum tipo de falcatrua, em nenhum tipo de agressão ao erário, ao dinheiro público, ao nosso dinheiro. Ora, o PT, ao chegar no poder, tinha plena convicção de que ele era um partido de base popular e, portanto, o seu tempo, a sua permanência no governo do Brasil, digo no governo federal, dependeria muito da condução que o partido teria na forma de administração que o PT poderia implementar no Brasil, nas mudanças que o PT poderia implementar no Brasil. E isso funcionou. As mudanças foram substanciais e o Lula foi reeleito de forma indubitável. Todos depositaram a confiança grande e a confiança não foi atraída. Entretanto, ao término do seu segundo mandato, o ex-presidente Lula fabricou uma política, a Dilma Rousseff, colocando-a no cargo máximo de presidente da República. E Dilma, como nós já dissemos em vários outros momentos, fez uma administração desastrosa. As investigações da Operação Lava Jato da Polícia Federal começaram a apontar desvios, tentáculos de corrupção em todas as esferas do poder, tentáculos de corrupção que extrapolavam a própria Petrobras. É lógico que quando o juiz Sérgio Moro assume as investigações, eu acho que ele tem uma condução seletiva das investigações. Por que eu acho que a condução do juiz Sérgio Moro é uma condução seletiva? Porque vários políticos foram indiciados em delações premiadas, inclusive, e eu não vi histórico de absolutamente nenhum político que não fosse ligado ao PT fosse convidado para depor na Polícia Federal ou fosse conduzido coercitivamente para depor na Polícia Federal. Então, uma questão para refletirmos. Por que só os políticos do PT? Se existem outros políticos envolvidos em corrupção, por que não reivindicar que todos eles explicassem por que os seus nomes apareceram? Por que não investigar todos eles? É lógico, e eu quero que isso fique muito claro, que isso não isenta a responsabilidade do Partido dos Trabalhadores sobre as investigações da Polícia Federal na Operação Lava Jato. Na verdade, eu defendo que o principal responsável por tudo que está acontecendo agora é o Partido dos Trabalhadores. Porque se o PT não estivesse se envolvido em corrupção, nada aconteceria. Eles poderiam investigar o que eles quisessem e nada descobririam. Por que o partido se envolveu em corrupção e agora está com o discurso, não sou só eu, tem que convocar os outros que também corroeram dinheiro público. É lógico que não é só o PT, mas o alvo maior sempre
foi o PT desde o momento que ele chegou ao poder. Por que vocês foram desvirtuar com a ética e com a moral e fazer tudo aquilo que vocês sempre condenaram quando era oposição? Roubar. Ou alguém tem alguma dúvida que o PT está envolvido em escândalos de desvios de milhões e milhões e milhões de reais, dinheiro nosso que poderia melhorar mais do que melhorou o quadro social brasileiro? Então quem é o principal culpado disso? Sou eu? O principal culpado disso são as elites? Era de se esperar que as elites reagissem dessa forma. O senhor Luiz Inácio da Silva não tinha por que omitir a compra do sítio em Atibaia. Por que ele não colocou aquele bendito sítio no nome dele? Qual é o problema? Por que ele próprio não pagou as benfeitorias, as reformas do sítio? Se nós sabemos que é pouquíssimo provável alguém sair da presidência da República em condições pecuniárias ruins, por que ele não colocou aquela porcaria no nome dele? Por que usar uma laranja ou uns laranjas? Por que ele não colocou o triplex em nome dele? Aliás, esse triplex é um mistério. Um apartamento que vale milhões e não tem proprietário. Eu vou aqui sugerir que os senhores coloquem um triplex em meu nome, Ricardo Garrido. Eu aceitarei de bom grado se vocês colocarem meu nome no triplex. É genial, pode me dar, o problema está resolvido. Ora, é um absurdo isso que estão fazendo com a sociedade brasileira. É uma palhaçada, é nos rotular de imbecis, de palhaços, de idiotas. É lógico que eu tenho certeza que a solução dos nossos problemas não perpassa pela posse de Michel Temer, a solução dos nossos problemas não perpassa pela posse de Aécio Neves. Eu acho que a solução para o país seria uma reforma política profunda que arrancasse do poder toda essa corja que aí está. Uma reforma política poderia, por exemplo, impedir reeleição em todas as instâncias. Por que não acabar com reeleição no Brasil? Por que é que um deputado pode permanecer a vida inteira como deputado, aí político vira profissão? Aí é lógico que ele vai se apaniguar no poder, ele vai apadrinhar-se, vai criar tentáculos no poder e não vai querer largá-lo. Por que então não fazer uma reforma política e acabar com a reeleição? Sabe por quê, irmãos? Porque toda essa corja aí beneficia-se com esse processo podre e corrompido que é a política nacional. O Lula, que estava sendo o alvo mor das investigações, é lógico que Lula vai ser alvo mor. Porque Lula é o político, apesar de nesse momento estar passando por uma situação delicada, debilitada, ele é o político de maior expressão nesse país. Por que a Lava Jato vai perseguir o Lula? Porque se eles atacarem, baterem, golpearem Lula de morte, eles não só destroem o PT, como levam junto todas as esquerdas, que é muito grave. Essa leitura racional a população brasileira precisa fazer. O PT não representa os setores de esquerda do Brasil. O PT hoje é um partido cooptado que rompeu completamente com o seu projeto de governo original. Ele não mais governa com as bases, ele utiliza as bases, digo, o MST, a CUT, como massa de manobra quando precisa das bases, que foi o que aconteceu agora com essa manifestação pró-PT da última sexta-feira. Então, o Lula, ele quer entrar no ministério para escapar das investigações? Quer. Ele tem pretensões de entrar no ministério só por causa disto? Não. Ele quer entrar no ministério para tentar salvar o que resta desse governo inoperante, incompetente da Dilma Rousseff, porque, vou dizer aos senhores, se Lula conseguir se efetivar no cargo e até dezembro ele minimizar a nossa situação econômica e política, em dezembro ninguém vai lembrar mais de gravação, ninguém vai lembrar mais de sítio, de triplex, de nada, porque nós temos a memória curta. E como ninguém vai se lembrar mais de nada, ele será o candidato de 2018 e ganhará as eleições presidenciais, tornando-se novamente presidente da República. Não duvidem, ele tem capacidade política, articulação política para fazer isso. A grande questão é, será que esse governo tem moral para continuar
administrando o país depois de tudo que foi revelado. Eu não vou discutir se é de forma legal ou ilegal, até porque eu não tenho a competência jurídica para fazê-lo. Eu até acho que foi ilegal, não é? Algumas ações conduzidas pelo Poder Federal, mas outras ações eu não vejo nenhum problema. Eu acho que até o Partido dos Trabalhadores esperava por essas ações. O que eu acho que está acontecendo, sobretudo com aquele episódio da gravação que envolve a presidente Dilma, é uma tentativa de reverter a situação colocando o juiz Sérgio Moro como bandido. Não adianta, vocês não vão conseguir, porque o juiz Sérgio Moro, por mais que tenha uma ética seletiva, ele acabou caindo nas graças do povo, principalmente dos setores de nível médio que estão sendo acachapados por esse governo. Os setores de classe média estão acachapados, achatados por esse governo, estão sofrendo, tendo sua renda encolhida. E esses setores de nível médio são o grande termômetro da política mundial. Como Lenin já dizia, a classe média é a vanguarda revolucionária. Desagradou a classe média? Adeus, o governo não vai sobreviver. O PT vai sair pelas portas dos fundos, o que é lamentável. Um partido que representava a esperança de milhões de brasileiros vai sair pelas portas dos fundos. A não ser que ocorra um milagre muito grande, que a situação se reverta, eu acho que o governo da presidente Dilma chegou ao seu final. Lamentavelmente, o sonho que tínhamos de termos um governo de esquerda que administrasse em prol dos setores sociais e dos menos favorecidos, morreu. O que se há de fazer? Tentar novamente. Não podemos perder a esperança jamais. Era esse o recado que eu queria dar para vocês. Inscrevam-se no nosso canal História em Rede e vamos debater juntos esse e outros temas que nós temos aí elencado na série de vídeos que já gravamos para o nosso canal. Também curtam a nossa fanpage no Facebook, Professor Garrido, porque na fanpage você sabe das informações que nós poderemos divulgar de vídeos, de textos. Também pela fanpage você pode entrar em contato direto comigo, tirar suas dúvidas. Então curta a nossa fanpage no Facebook, Professor Garrido. Sugiram-lhe temas, façam sugestões para outras gravações. Eu conto com a participação de todos vocês para a difusão do nosso canal. Um abraço e até a próxima.